porque a gente vai trazer um caso para vocês agora. Olha, é inacreditável. Esse caso, ele escancara um problema que existe no Brasil. A gente discute tantas coisas no Brasil, né? Tantas polêmicas e tal. Só que tá acontecendo um negócio que a gente quer dar luz mesmo. Realmente mostrar para vocês um problema que é preciso que a sociedade ela se atente. Teve um homem que foi inocentado depois de ter passado 13 anos preso por um crime que ele não cometeu em Pernambuco. Acusado de ser mandante de um duplo homicídio em 2011, ele foi condenado a 50 anos de prisão com base em indícios frágeis. A defensoria identificou irregularidades no processo e conseguiu a anulação do julgamento no ano de 2024. No novo júri, gente, ele foi absolvido por unanimidade, inclusive com o apoio do Ministério Público, e agora vai processar o Estado por danos morais. Um negócio assim que chama muito a atenção pela quantidade de tempo e assim, eu acho que existem outros casos semelhantes, eu acho não. Quem vai trazer a informação correta é Carla Albuquerque, porque isso aqui é mais comum do que a gente imagina, né, Carlinha? Muito mais, e isso é uma tristeza, Paulo, porque 20% da população carcerária no Brasil a gente nunca cometeu crime algum. Ou seja, a gente tem um problema sério, porque os verdadeiros criminosos não foram encontrados, ou seja, não foram nem julgados, e temos inocentes cumprindo penas. E isso é um problema, porque a gente olha o sistema cometendo crimes com pessoas. Eu sempre digo que quando a pessoa cai, né, no sistema penal, você começa a rezar, porque o problema é grave e sério. Quando a gente olha esse caso de Pernambuco, e eu pedi até para baixar o processo, é muito triste o que aconteceu com esse homem, porque o fato é, tinham 5 pessoas num determinado local, este homem vai receber uma ligação e ele sai, ele vai embora, né? Enfim, ficam 4 pessoas, essas 4 pessoas, 2 são assassinadas e outras 2 são feridas. A polícia faz uma péssima investigação. E não tem ninguém que defenda mais a polícia do que eu, mas assim, o bom trabalho policial. Porque o ruim a gente precisa colocar, sabe, Sem mostrar dúvida. com força o que está acontecendo. Ou seja, não encontrou os executores, eles nunca foram encontrados, nunca foram condenados e não estão presos, estão soltos. E aí são os famosos casos que vão ganhando uma comoção. Esse foi um caso bastante importante ali na região de Pernambuco. E aí começa, temos que condenar alguém. Vamos condenar quem? Ah, não, foi o cara que saiu antes, porque se ele saiu, logo ele é suspeito. Uhum. E aí com base em quê? Não tem materialidade, foi mais ou menos assim, olha, eu acho que é ele, eu Então, ouvi dizer. Eu vi isso num filme. Logo deve ser isso. A coisa. Eu queria entender o caso em si. Ele foi... Conta um pouquinho a história Então, do caso pra gente. O caso tínhamos essas 4 pessoas que estavam nesse local, tá? E este homem vai sair do local. Eu vou até passar aqui exatamente, se não me engano, é na ilha... Espera um pouquinho, porque esse caso é novo para a Carla e olha, fica em Cabo de Santo Agostinho. Cabo de tá? Santo Agostinho. E o que acontece? Ele vai sair do local, vão chegar ali 2 executores e vão começar a atirar. 2 pessoas são mortas e 2 são feridas. E parece que tem mais, né, pessoas, porque tinha uma outra pessoa também dirigindo, enfim, que vai ajudar na fuga. Como este homem saiu antes, logo, num determinado momento, a investigação policial entende que foi ele. Uhum. Só que Ele poderia até ser suspeito por isso. Pode ser mas investigado. bela investigação, hein, Carla? Não é triste? Putz, aquela massa, ele hein? pode ser investigado. Tá tudo certo, isso não é o problema. Mas ele tem os álibis. Por que é que ele saiu? Ele vai receber um telefonema, inclusive um telefonema de uma mulher, que vai até a autoridade policial, confirma, não, eu precisei que ele voltasse, né? Então, assim, o álibi dele estava completamente ok. Como a polícia não consegue chegar em ninguém, então vamos chegar nele. Aí começa no eu ouvi dizer que pode ser. A materialidade é essa. Ouvi dizer que pode ser. Absurdo, né? E mesmo a pessoa que ouviu dizer e pode ser, vai se contradizer várias vezes. Aí, em 2015,
ele vai a júri popular com essa fragilidade de provas. Gente, é um absurdo o Ministério Público pedir, né, a denúncia, a condenação, não ouvir dizer. Fala o seguinte, ô, autoridade policial, sabe o que você vai fazer? Você vai investigar e você vai achar. Porque, lógico. não é? Vocês são pagos para isso, para fazer boas investigações. Leve o tempo que tiver que levar, mas vocês vão me trazer as reais pessoas. Como não trouxeram ninguém, foi no ouvir dizer que é você, hein? Ou pode ser que seja o Paulo. É mais ou menos isso. E foi com base nessas provas muito frágeis que esse homem foi condenado. E tem um outro problema. No nosso sistema judiciário, você tem que dar amplo direito ao contraditório. O que quer dizer isso? Que o mesmo peso que eu dou para a acusação, eu preciso dar para a defesa. Eu não posso cercear a defesa porque aí eu não tenho justiça, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que nós precisamos defender sempre o contraditório. A gente nunca sabe se a gente vai poder enfrentar um problema desses. Sim. Você pode estar no lugar errado, começa a ter um tiroteio e aí é você, né? Sim. Eu ouvi dizer que pode ser você, veja o problema. E simplesmente a defesa não é avisada, né, de vários procedimentos. Isso também causa nulidades processuais muito grandes. E este homem, né, um homem que tem poucos recursos financeiros, acabou ficando ali com a defesa pública, com a defensoria, o que não é ruim. Essa defensoria vai fazer um excelente trabalho e vai provar todas as irregularidades do processo, vai provar todas as irregularidades da investigação e vai pedir a anulação do primeiro júri. Esse júri é anulado. Aí, mas ele continua preso. Está preso. Mesmo com o júri anulado, ele continua preso. Ele não teve o direito à liberdade. Olha só o tamanho da infração Ou seja, dos seus direitos. Já está errado aí, né? Então, Tá tudo errado. Não, mas já está errado. Não, já está errado no fato de como Então, você... mas o Regis- Me desminta se eu estiver errado. Se você tem a anulação do primeiro júri, você não pode ficar preso. Obrigada, então, Regis. mas tem uma coisa aí, né? Porque, por exemplo... Se presume-se a dúvida, né? Não, mas Regis, é assim, a sociedade brasileira, ela precisa entender, eu acho, pelo menos, quais são os nossos principais gargalos e problemas, né? Então, por exemplo, a galera, ela despende uma energia, um foco para coisas que, por muitas vezes, não vão resolver o problema como um Não. todo, né? Então, por exemplo, essa discussão nossa da questão da maioridade penal. Se vai reduzir maioridade penal, tal, não sei o quê. Eu defendo aquilo que a Carla trouxe naquele dia, de que, nós não temos que discutir idade, nós temos que discutir gravidade do crime. Exatamente. E o tipo penal. Isso é uma coisa. Só que o que acontece? Vamos imaginar que a gente mude a legislação exatamente, não é mais 18 anos, agora é pela gravidade do crime. Do que adianta você mudar a legislação se embaixo não se tem estrutura para aplicar a legislação? Porque basicamente o que você está trazendo aqui, nesse caso desse cara, é o seguinte: o Estado é capenga. Ele não tem estrutura, não tem inteligência, ele não consegue, de alguma forma, exercer aquela determinada função. Ou seja, o que isso traduz? Por isso que lei no Brasil não vale nada. Porque você pode ter lá o escrito, mas na hora do Estado ir lá aplicar, ou seja, nós temos que começar, pelo menos ao meu ver, discutir infraestrutura de polícia, aumentar salário de policial, dar mais equipamento, aumentar a estrutura de inteligência. Ou seja, o dinheiro ele tem que ser mirando isso, não é? E assim, porque o que acontece? Quando uma investigação é mal feita, o processo todo está contaminado, gente. Vai dar tudo errado lá na frente. E por que está mal feita? A gente tem que entender. Falta estrutura? Falta. Falta um monte de coisa, na verdade, né? E hoje, quando a gente vê uma boa investigação policial e tem excelentes investigações policiais, eu vou te dizer, é muito mais do humano, do ser humano, do que da estrutura em si. Porque, assim, eu conheço policiais que não dormem. Assim, eles ficam virados. Inclusive para que eles não cometam injustiças. Porque todos eles conhecem também o sistema penitenciário. E eles falam, quando a pessoa, né, aquela determinada pessoa cruzou aquela linha, é como se ela tivesse perdido a alma. Isso eu ouvi de um investigador de polícia. Ele fala, Carla, é horrível. Então, assim, você levar um inocente para dentro do sistema prisional é mortal, porque é nosso isso, lógico, entende? Claro. Nós erramos e nós não podemos errar. A gente tem que achar o culpado. O culpado tem que ser encontrado, tem que ser processado, tem que receber a pena correta e, enfim,
E dali tem o sistema que vai ressocializar, não vai, é um outro Agora, assunto. uma dúvida. Ninguém passa incólume Não, do você sistema. carrega isso. Ninguém passa E- incólume. e só- Por favor. E só para as pessoas entenderem, porque é muito fácil a gente apontar o dedo, mas sempre tem aquela, né? Quando você está aqui, tem 3 para você. Lembra o seguinte, que quando a gente não cobra um bom trabalho, isso pode acontecer com qualquer um de nós, com uma pessoa Sem que dúvida. você gosta, que você ama, e de repente está ali sofrendo uma injustiça, mas ele não tem nada a ver com aquela história. Ah, mas eu preciso achar alguém, então vai Eu fiquei esse com uma aí. dúvida. Imagine que nós tivéssemos prisão, pena de morte no Brasil. Deus me livre. E nesse caso, como é que seria? Seria um absurdo. Olha, vamos pegar o caso Bruxa de Imagine que Guaratuba. tivesse pena de morte aqui no Aquelas Brasil. 7 pessoas que são inocentes, foi comprovado, né, que a inocência, tiveram anulação completa, né? Receberam perdão, inclusive, né, do governador, que não era o mesmo governador, mas o governador vai pedir perdão. Elas estariam mortas, gente. Nós teríamos matado. Uma efetivamente morreu, inclusive porque tinha câncer, não recebeu o tratamento necessário dentro do sistema prisional, uma pessoa inocente. Então, veja, você dorme direito com isso? Porque, assim, eu não suporto o crime. Sim. Não, eu tenho muito problema com isso. Mas eu odeio uma injustiça. Porque, assim, isso mexe comigo. Sabe? Como é que o nosso sistema... E nós pagamos impostos altíssimos. Enfia isso na sua cabeça também. Aonde está indo esse dinheiro? Não está indo para o lugar correto. E aí vocês vão ver, né, Regis? Os caras lá em Brasília estão discutindo o quê? Aumento do número de deputado. Pô, vai Não, pro aumento inferno, né? sabe, de um monte de coisas que a população não deseja. Vamos aumentar É uma- deputado. A discussão dos caras é pra ver se vai ter mais deputado, irmão. Não, na verdade, o que a gente tem no Brasil generalizado há muito tempo é uma total inversão de valores, cara. Completamente. E assim, não é nem uma questão de você falar, dá-se atenção a certas coisas e não dá a outras. O problema é que há uma desorganização estrutural tão grande no Brasil que quando a gente fala assim, cara, tá tudo errado aqui, não é uma figura de linguagem. Tá tudo errado. Não, A maneira como as coisas são encaradas, a maneira como as coisas são avaliadas, as prioridades, é uma coisa absolutamente revoltante. E veja só, Regis, olha que absurdo. Ele só teve, né? A condenação dele foi anulada, apesar dele ter sido, né, condenado no primeiro julgamento. Aí ele vai ter um segundo julgamento, muitos anos depois, preso. E aí, tanto a defesa consegue provar a falta de materialidade, uma investigação assim, gente, que é horrorosa. E o próprio Ministério Público, vai pedir a absolvição dele. E vai falar, realmente, nós não temos provas e materialidade suficiente para condenar essa E pessoa. ele continuou preso? Não, agora saiu. Agora? Pô, Só 13 agora? anos depois. 13 Tudo anos bem. depois. E ele ainda São teve... 13 anos perdidos. Não, e ele ainda teve a oportunidade de um segundo julgamento. Exato. Quantos não Vários. têm? Quantos Você não falou têm de essa oportunidade? 20%, mais ou menos. 20%. Você sabe Esse que número tem esse muita número é gente. um aterrador. caso que é aqui do interior de São Paulo, e eu até cheguei a entrevistar esse homem. Gente, eu fiquei mal, assim, de cortar o coração. Um senhor pequenininho, é um crime aqui no interior de São Paulo, onde uma mulher vai ser encontrada morta embaixo de 0,5 tonelada de concreto. 0,5 tonelada de concreto. Ele é o ex-marido dela, estava numa outra cidade, também uma investigação porca de doer. O que a investigação chegou à conclusão? Que foi esse homem que matou, porque era o ex-marido, e colocou 0,5 tonelada de concreto em cima. Eu perguntei para a equipe policial, mas como? Ele fez sozinho? Ele é o Hulk? Porque ela estava embaixo de 0,5 tonelada de concreto. É surreal. Um homem pequenininho. Ele ficou, gente, também 3 anos preso. Foi um segundo julgamento. O próprio Ministério Público falou, gente, isso aqui é um absurdo. Como que ele sozinho vai levantar 0,5 tonelada? Sabe? Ou seja, as pessoas que mataram aquela mulher estão soltas. Esse é o problema. Porque quando você comete uma injustiça, você está deixando um criminoso solto. E o criminoso faz o quê? Continua evoluindo na sua maturidade criminal e continua cometendo crimes. E já passou da hora de, no Brasil, a sociedade, de alguma forma, cobrar essas Lógico. autoridades de, amigos, vamos A investir em polícia, segurança gente, pública para ontem. tem que Para ontem, não dá prezar mais. pelo excesso. Mas tá certo, abre 500 linhas de investigação, não precisa falar, porque tem umas linhas que são loucuras da cabeça, mas deixa, é melhor ter loucura da cabeça do que não fazê-lo.
E porque lá na frente, não, você fez. Não, fiz. Ele vai mostrando que ele fez tudo. Ele não precisa sair dizendo para a imprensa, né, o que ele pensa, porque ele pode imaginar. Veio um extraterrestre aqui e cometeu esse crime. Ele pode achar isso. Agora, precisamos direcionar o debate público, Carla. Eu insisto nisso. Assim, as pessoas elas precisam centrar os esforços dela naquilo que vai mudar mesmo a realidade nossa, Sim. entendeu? Então, porque cara, senão a pessoa ela é tomada por uma emoção e ela se vê numa discussão, de repente ela tá, se matando por um Ela é negócio enganada. que não vai resolver. Mas sabe o que é o pior Não vai de tudo? resolver O pior de tudo isso é que isso não depende da indignação das pessoas. É. Não depende disso, que obviamente todo mundo é indignado em casos de injustiça. E aí o que acontece? A classe política, quando vai abordar esse tema, vem sempre com aquele discursinho, o discursinho de favorecer o combate à violência pela repressão, pura e simples, e não pelo caráter investigativo. Que isso aí é mais fácil, né? É mais fácil. Mas eu realmente acredito nisso.